Olá, amigos. Espero encontrá-los bem. Eu sou o Diogo José Siqueira e vou apresentar o artigo Efeito do número de curva no índice de famílias bentônicas em cabeceiras de riacho, no oeste da Carolina do Norte. O artigo foi escrito por John Calabria e seus colaboradores, a maioria deles são professores universitários, alguns já aposentados, e eles são da Carolina do Norte e da Virgínia, nos Estados Unidos. Todas as imagens que eu utilizar nesse artigo são de locais do oeste da Carolina do Norte, um dos estados da costa leste dos Estados Unidos. Essa é a capa do artigo. Ele foi publicado em 2022 pela revista Environmental Challenges do grupo Elsevier. Aqui temos o mapa dos Estados Unidos, como eu mencionei. A Carolina do Norte fica na região central da costa leste dos Estados Unidos. Um fator importante desse estado é que ele ainda se encontra dentro da cordilheira dos Montes Apalaches, como vocês podem verificar aqui na parte oeste do estado, demarcado em branco, né? Nós temos a Great Smoky Mountains e o Blue Ridge Mountains. São duas cadeias de montanhas que pertencem à Cordilheira dos Apalaches. É nessa região que o estudo foi desenvolvido. Na introdução, os autores apresentam o problema do trabalho, relatando que a cobertura impermeável, aqui denominada de IC, dentro de bacias hidrográficas é altamente prejudicial para as comunidades bentônicas em rios. Isso porque a cabeceira dos rios, a região próxima às nascentes dos rios, depende fortemente do ciclo da chuva, do ciclo da água nessas regiões. Então, se você promove de alguma forma alterações no ciclo da água e nos regimes de chuva, você consequentemente afeta o movimento da água, o fluxo da água nas cabeceiras dos rios. Então, o objetivo desse estudo é propor um número de curva, aqui denominado CN, como indicador da saúde de riachos, utilizando o índice de família bentônica, na sigla FBI, no inglês, como bioindicador. O número de curva combina o grupo hídrico do solo, HSG, na sigla em inglês, a cobertura de solo e uso e ocupação de solo, enquanto que o índice de família bentônica classifica a saúde da água em graus, variando de excelente até muito pobre. Sim. Eu trouxe essa imagem para exemplificar um tipo de atividade muito comum nos Montes Apalaches, que é a mineração de carvão. Toda alteração do solo, no caso ali a escavação, a criação de lagoas de tratamento de efluentes, o próprio trânsito de maquinários pesados, né, de caminhões, tratores e brocas, acabam promovendo uma alta compactação, o que reduz a impermeabilidade do solo. Perdão, o que reduz a permeabilidade do solo, dificultando assim o fluxo de água dentro do solo, enquanto que aumenta o escoamento superficial, o que pode gerar diversos problemas. Nesse mapa, nós podemos ver que o estado da Carolina do Norte é dividido em três porções principais: a planície costal, a região de Piedmont, que é a região central do estado, né, de alguns planaltos, e a região das montanhas, que engloba o noroeste e o oeste do estado. Existem algumas cidades grandes nessa região das montanhas, que é onde o estudo foi desenvolvido, mas a maioria são cidades pequenas. E por conta do relevo, também existem poucas rodovias que passam nesse local. Porém, o uso de solo em alguns lugares é predominantemente agrícola, existem muitas trilhas para acessar as cachoeiras e existem alguns corpos de água muito largos, muito extensos, que são promovidos por barreiras
por barragens hidrelétricas e alguns lagos naturais também são observáveis nessa região. Então, existem muitas regiões que são bem preservadas, enquanto outras são, de alguma forma, é, é, transformadas pelo ser humano de modo a alterar as suas características naturais. A pergunta que nós podemos fazer é: se eu altero o ambiente, como eu posso garantir que a água chegue até as cabeceiras dos riachos, até as nascentes, para que o riacho continue sendo um riacho, para que o rio continue sendo um rio da forma como ele deveria ser? Então, esse mapa mostra as principais bacias hidrográficas na região oeste do estado da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, e nós podemos ver que existem algumas bacias hidrográficas muito extensas. Depois eu vou mostrar alguns números contidos no artigo, enquanto há outras bacias hidrográficas que são realmente pequenas. Nem todas as bacias hidrográficas do estado estão mapeadas. Essa imagem eu consegui pegar no QGIS e dá para nós percebermos aí que há ainda falta de dados em relação a bacias hidrográficas nessa região do estado. A região leste, próximo à costa, é a região mais populosa e também a região mais explorada cientificamente falando. Existem mais dados sobre conservação e uso da água e do solo na região leste do estado. Por outro lado, também existe uma maior taxa de degradação ambiental na porção leste e central, enquanto que na porção oeste, por conta das montanhas e consequente menor uso do solo e da água, existem mais bacias hidrográficas bem preservadas. Cerca de 50% das bacias hidrográficas do estado são consideradas alteradas de modo crítico, enquanto que cerca de 50% é considerado preservado e boa para uso. Então, o que os autores fizeram foi a seleção e caracterização das bacias de acordo com o gradiente de HSG, né, que é o grupo hidrológico do solo. Esse HSG variou desde ambientes urbanos até as florestas secundárias, ou seja, regiões florestais, onde já existe uma floresta bem posta e conservada ou preservada. Eles utilizaram apenas corpos d'água perenes, ou seja, não utilizaram sangas, nem, nem rios ou lagos artificiais. O estudo foi feito predominantemente em cachoeiras, que eles denominam de riffle, porque é uma queda rápida de água, né? Sempre classificando esses rios como estáveis, no caso dos mais bem preservados, ou instáveis, incluindo perturbações recentes, ainda que sem impermeabilização do solo. Isso inclui o uso de trilhas, atividades como montanhismo, mountain biking, né, andar de bicicleta entre as montanhas, rodovias, construções, uso para pastoreio e plantio, uso de mineração, enfim, são várias escalas e eles descrevem essa escala como sendo em três índices. Desculpem, eles classificam de acordo com o nível de estabilidade ou instabilidade desses corpos d'água. Aí, o curve number, né, o número de curva, é um gradiente construído em um gráfico, na forma de um gráfico, para fazer a avaliação dos locais. Os nossos autores, eles definiram esses locais por conveniência, garantindo a acessibilidade nos pontos de coleta. Porque muitas das propriedades nessa região são propriedades privadas e eles não obtiveram acesso.
Então, para não dificultar ou para não demorar mais o desenvolvimento do trabalho, eles escolheram apenas as propriedades que concederam permissão de acesso mais rapidamente para eles, algumas áreas públicas, áreas de algumas instituições, e assim o trabalho foi desenvolvido nesses locais, por conveniência. Alguns dos rios avaliados tiveram coletas em diversos pontos no seu curso, porque são rios que, como é uma montanha, são relevos muito acidentados, os rios descem serpenteando a montanha e eles acabaram chegando em um mesmo corpo d'água em diferentes pontos desse corpo d'água, embora a predominância fosse as coletas próximo às cabeceiras dos rios. Eles utilizaram a metodologia TR-55, que engloba o HSG e a cobertura do solo. É um método mais restrito de avaliação do número de curva, sendo que a cobertura impermeável gera um CN maior e uma melhor taxa de infiltração no solo gera um CN menor. E eles obtiveram muitos desses dados da plataforma SSURGO, que pertence ao governo dos Estados Unidos. Quanto aos bioindicadores, eles utilizaram o método do índice de família, método do índice de família biótica de Hilsenhoff, né? Só que eles utilizaram uma versão modificada por Bruton em 2004. Então, a amostragem de habitat, ela é uma amostragem única. Então, você chega no rio e faz uma coleta naquele ponto, naquele local, em 3 cachoeiras sucessivas. Essas cachoeiras podem ser de qualquer tamanho, desde que haja um bom fluxo de água. Eles fizeram as coletas de fevereiro até o início de junho, durante 4 anos, e excluíram todos os ambientes lênticos. Então, onde havia uma pequena lagoa, onde havia água parada, ou se o fluxo d'água era apenas uma leve corredeira e não uma queda mesmo de água, que era a proposta do estudo, eles excluíram todos esses ambientes. E para calcular o FBI, eles utilizaram dados previamente obtidos através de outros artigos científicos. Então, por exemplo, qual é a tolerância de determinadas famílias, quais são as famílias de macroinvertebrados presentes ou ausentes nessa região, quais são as generalistas, quais são as endêmicas, e a partir desses dados é que eles constituíram o FBI para esse artigo. Eles utilizaram essa expressão matemática, o FBI é igual a 1 sobre N vezes o somatório de TV em fator de N. Né? Então, o TV é o valor de tolerância do táxon, o valor de tolerância da espécie que eles encontraram, variando de 0 a 10. N é o valor de abundância do táxon, é o número de indivíduos de cada espécie que eles encontraram, e aí aqui é dividido em 3 valores. Esse N ele pode ser igual a 1 se eles encontraram 1 ou 2 organismos. Vai ser 3 se eles encontraram de 3 a 9 organismos. Ou vai ser 10 se eles encontraram 10 ou mais organismos de cada espécie nos locais avaliados. O N, que está na fórmula, é a soma de todos os valores de abundância. A análise de dados deles foi uma regressão quadrática entre o número de curva e o índice de família bentônica, a partir de uma transformação logarítmica que foi obtida a partir desta fórmula. Né? O logaritmo natural do FBI é igual a menos 5,449 mais 0,173 vezes o CN menos 0,0001 vezes o CN ao quadrado.
A partir desse cálculo, a. Eles montaram uma tabela com vários valores, né? De número de curva e o FBI. Então, eles compararam o valor que eles encontraram no cálculo do número de curva e compararam com a taxa, né, com essa classificação do FBI a partir dessa fórmula logarítmica. Com isso, eles geraram um índice, um coeficiente de variação, indicando uma diminuição da variabilidade de espécies conforme a qualidade dos riachos decaía. Nesse estudo, com esses cálculos, né, e fazendo a avaliação da análise de variância dos dados obtidos, eles conseguiram um R quadrado de 78%, ou seja, a, a chance do número de curva interferir no índice de família bentônica é de 78%. Os locais que eles avaliaram tiveram uma variação de 400 até 1.530 metros de altitude. A variação de área coberta é de 2,3 a 977 hectares. A declividade dessas quedas d'água inclui entre 2% e 40% de declividade. E o CN variou de 55 em ambientes sem distúrbios a 89 em ambientes urbanos, que foi onde eles consideraram os maiores distúrbios. O índice de família bentônica obtido variou de 2,1, que é o excelente, até 7,5, muito pobre, com uma média de 3,76, muito bom, né, sendo considerado muito bom. Entre as médias que eles obtiveram, mais da metade dos locais que foram classificados como estável, né, com um número de curva igual a 57. O FBI teve uma média de 2,98. Então, se a gente olhar ali em cima, né, a comparação dos locais, variou de 2,1 a 7,5. A média foi 2,98, 3. Então, a média foi bem baixa. Isso quer dizer que a maioria dos locais foi considerado como muito bom ou excelente. 5 locais, na verdade, foram classificados com índices abaixo de muito bom, ou seja, foram considerados ruins. Os locais menos estáveis, se nós pegarmos apenas esses locais com médias ruins, eles apresentam uma média muito mais elevada do que todos os outros locais. Destacando aqui uma diferença muito grande de qualidade entre os locais considerados muito bons e os locais considerados muito pobres. E houve também uma menor variabilidade do número de curva conforme menor fosse a qualidade ambiental. Ou seja, quanto mais degradado o ambiente, menos o número de curva interferia no resultado. O aumento do número de curva nesses cálculos ele é inversamente proporcional ao índice de qualidade bentônica, de família bentônica. Então, as cabeceiras dos rios em regiões montanhosas são muito suscetíveis às alterações, porque, como eu falei no começo, a alteração no regime de chuvas promove alteração nas nascentes dos rios. E você alterando a qualidade da água, ou mesmo a quantidade dessa água disponível para os animais que habitam esses biomas, acaba alterando toda a caracterização das comunidades presentes dentro desses biomas. Mas esse método que eles utilizaram, ele é insuficiente se ele for utilizado como único avaliador da qualidade ambiental. É muito importante utilizar outros índices juntamente com esse, para que você tenha uma maior riqueza de detalhamento no momento de você construir um laudo, construir uma metodologia de avaliação de impacto ambiental ou um planejamento para recuperação de áreas degradadas, por exemplo. Os autores sugerem um uso mais aprofundado do grupo hidrológico do solo, que aqui foi explorado apenas como um fator simples, né? Eles sugerem utilizar a ocupação do solo
que pode ser utilizada para o cálculo do CN, mas que eles não utilizaram porque aqui não interferiria tão diretamente e provavelmente eles não tiveram condições de aprofundar mais esse índice, né, de ocupação do solo. O tipo de cobertura do solo, especialmente a vegetação ripária presente no entorno dos corpos d'água, também com toda certeza valeriam como um índice bastante pontual na avaliação desses locais. Porque nós sabemos que a cobertura vegetal, especialmente na região das nascentes, é fundamental para a manutenção da qualidade da água. Os autores ainda sugerem refinar o índice de família bentônica, porque ele pode ser explorado de maneira mais aprofundada. Eles utilizaram um índice modificado, de forma mais simples, inclusive, né? Esse Hilsenhoff Family Biotic Index Method, que foi o que eles utilizaram, mas eles simplificaram para darem conta de realizar esse trabalho. E também sugerem refinar a relação entre o número de curva e o índice de família bentônica, porque, de repente, algumas interpretações mais aprofundadas podem garantir uma melhor leitura dos resultados obtidos, tanto em campo quanto nas tabelas que eles desenvolveram. Sobre os métodos, o número de curva ele é muito utilizado por hidrologistas, gerentes e pesquisadores ambientais para avaliação do fluxo de água em pequenos corpos d'água. Então, o uso dele já é um pouco mais pontual, não seria para avaliação de impacto ambiental ou para avaliação de qualidade ambiental mesmo. Ele é mais para caracterização de corpos d'água, no seu aspecto hidrológico mesmo. O método TR-55 ele é mais utilizado por órgãos reguladores para cálculo de descarga das bacias hidrográficas. Vocês devem lembrar que em uma das nossas primeiras aulas o professor mostrou o ciclo da água em uma bacia com uma encosta rochosa, que havia a precipitação e depois essa água escoava tanto pelo subsolo quanto pela superfície e depois chegava e desaguava no mar, né? O TR-55 é o método utilizado para fazer esse cálculo de vazão das bacias hidrográficas. E esse método todo que eles apresentam aqui, com essas modificações mesmo, mais as sugestões de refinamento das pesquisas, ele tem aplicação internacional. Só que, é claro, é necessário adaptar para outros locais e condições, porque na região em que eles se encontravam, esse método deu certo. Mas as variedades ambientais, por conta da grande diversidade de biomas que nós temos em todo o mundo, pode exigir algumas adaptações desses métodos, né? Como eles fizeram nos métodos originais, de acordo com cada realidade. Existe um outro método similar a esse que eles utilizaram, que é o Qual4, que utiliza o banco de dados da NCBI, que é uma instituição governamental nacional dos Estados Unidos, e utilizam a bioindicação. É um método muito mais complexo e é utilizado, inclusive, pelo governo da Carolina do Norte para avaliação de ambientes aquáticos. Esse coeficiente de variação que eles obtiveram através da escala logarítmica do índice de família bentônica em função do número de curva, é, eles perceberam que quanto mais degradado fosse o ambiente, menos preciso esse coeficiente era. Então, quando você vai avaliar, vai realizar um estudo para preservação ou recuperação de áreas, esse coeficiente ele não oferece toda a segurança necessária para esse tipo de avaliação. No caso dos ambientes mais protegidos, mais bem conservados, você obtém um resultado favorável, mas ele pode ser um resultado mascarado, vamos dizer assim, pode ser um falso positivo. E em caso de ambientes muito degradados, esse coeficiente perde a robustez dele, a robustez matemática. Então, você não vai ter segurança para refinar o grau de degradação ambiental dos ambientes que você está estudando. Ou seja, você pode tratar como menos degradado um ambiente que, na verdade, precisa de mais atenção, ou como mais degradado um ambiente que poderia
consumir menos esforços, menos energia e recursos da equipe que estiver trabalhando sobre ele. E a vantagem, né, desses métodos que eles desenvolveram nesse artigo é o resultado prévio e ágil para início dos estudos ou para tomada de decisões urgentes. A região das montanhas Apalache, principalmente o lado leste das montanhas, sofre muito intensamente com a passagem de ciclones. Então, quando, por exemplo, há uma inundação, quando há deslizamentos, quando há situações emergenciais ou urgentes, você consegue utilizar esses métodos propostos por Calabria e equipe para você tomar uma decisão rápida. Embora os dados não sejam completamente robustos, né, não ofereçam 100% de segurança nos resultados, você já consegue ter uma noção prévia do verdadeiro risco que os ambientes estão correndo ou do resultado de um evento climático ou de um acidente mesmo industrial, de transportes, enfim, que possa ter ocorrido em um desses ambientes, facilitando assim você saber por onde começar as suas ações. A conclusão dos autores é. Desculpa, eu deixei um texto em inglês aqui, mas não era. Não foi intencional, perdão. A conclusão dos autores é que a relação entre o número de curva e o índice de família bentônica é inversamente proporcional. E esse índice pode beneficiar tomadas de decisão, como já mencionei, por parte de entidades governamentais, órgãos de proteção ambiental, pesquisadores ou gestores de áreas que tenham interesse em avaliar a qualidade ambiental. E esse estudo também apresenta uma aplicabilidade internacional. Ele pode ser replicado e melhorado em diferentes regiões do mundo, sob diferentes condições e maior variabilidade ambiental. Essa foto é uma foto de um rio na Carolina do Norte, né, que eu peguei em um artigo mencionando a crise de água potável na Carolina do Norte. Embora vocês talvez tenham percebido vários ambientes muito bonitos na região dos Apalaches, eles têm um problema muito sério com a contaminação dos rios ao longo dos cursos d'água. E isso, em parte, se dá por conta da impermeabilização do solo em diferentes graus, em diferentes regiões ao longo do curso dos rios. Então, quando chega nos pontos de coleta de água para consumo humano, essa água já está inadequada para consumo. Esse é um grande problema deles. Provavelmente foi um dos motivos, né, para os autores terem conduzido esse trabalho. E por fim, eu quero dar os meus comentários aqui. Eu gostaria de dizer que esse trabalho, eu avaliando, né, o trabalho foi feito de modo muito simplificado, talvez motivados para detalhar o método mais do que avaliar o ambiente, ou eles quiseram desenvolver uma forma rápida mesmo para avaliação do ambiente, visto esses problemas que a Carolina do Norte vem enfrentando, tanto com falta d'água, quanto os históricos ciclones que passam por esse estado. Os locais perto das montanhas Apalaches são muito bem preservados, porque eles estão na cordilheira, então o uso de solo é muito menos intenso, embora nós ainda vejamos a presença de minério de carvão nessa região, no oeste da Carolina do Norte, e também o uso das florestas com trilhas e ambientes de camping. A não aleatoriedade da escolha dos locais para a realização do estudo, porque, como eu destaquei, eles fizeram a escolha por conveniência, gerou resultados muito diversos e com pouca robustez estatística. Então, mesmo com ambientes muito variados, com bacias gigantes e outras bacias bem pequenas, nós não tivemos uma segurança em relação aos resultados que os autores apresentaram. Talvez fazendo escolhas aleatórias, o resultado tivesse sido mais seguro, talvez até o coeficiente utilizado por eles na escala logarítmica tivesse sido mais robusto, né, enquanto resultado para mapeamento e avaliação da qualidade da água.
E o uso de ferramentas para mapeamento e delineamento geográfico e topográfico influencia fortemente no delineamento experimental, porque facilita a compreensão quanto à distribuição dos recursos hídricos no nosso ambiente de estudo. Então, nós trabalhamos principalmente em cima do QGIS, mas com várias ferramentas dentro dele, e eu penso que conhecer as bacias hidrográficas detalhadamente facilita muito na hora de tomar a decisão e evitaria, por exemplo, eu ter que escolher ambientes por comodidade de acesso. Eu poderia, visando um aspecto científico mais robusto, buscar ambientes de interesse de acordo com a topografia e as características das bacias hidrográficas. Esses eram os meus comentários sobre esse artigo. Muito obrigado a todos por me ouvirem e eu estou disponível nos meus canais de contato se vocês assim desejarem. Até!